Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo, esteja com a tua família, esteja também com o teu lar e com toda a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos hoje então dar aqui continuidade àqueles últimos eventos que vimos ali acontecendo na vida do apóstolo Paulo desde que ele chegara ali na cidade de Jerusalém. E como nós vimos, finalizando ali a sua terceira e última viagem missionária, e inclusive sendo revelado a ele pelo Espírito que ele haveria de padecer e muito ali em Jerusalém. Ok, irmãos? Hoje, então, nós avaliaremos aqui todo o capítulo de número 23, que vai do versículo 1 até o versículo de número 35, irmãos. Mas, para facilitar, nós iremos usar aqui a divisão do texto, pelo menos na versão que eu tenho aqui em minhas mãos, que é a revista e a atualizada, tá bom? Então, primeiro, irmãos, nós vamos começar por Atos, capítulo 23, versículo 1 até o versículo de número 10, este bloco que tem por título Paulo perante o Sinédrio. Então, Paulo aqui, irmãos, ele é levado ao Sinédrio, nós vimos, ali pelo comandante ali, né, da guarda em Jerusalém. E o Sinédrio, irmãos, era uma assembleia de juízes judeus que constituía, né, a corte e o legislativo supremos da antiga Israel. O grande Sinédrio incluía sempre um chefe ou um príncipe, um sumo sacerdote, um segundo membro em importância e outros 69 integrantes que se sentavam em semicírculo. E já no versículo de número 1, Paulo ele mostra no seu discurso que o cristianismo procede diretamente do judaísmo verdadeiro, e isso porque ele cria que a fé cristã é cumprimento da esperança messiânica endossada pelo farisaísmo. Então está escrito que, fitando Paulo os olhos no sinédrio, ele disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. E já essas primeiras palavras do apóstolo geram ali uma grande controvérsia. O versículo 2 diz que foi dado a ordem pelo sumo sacerdote Ananias que batessem na boca de Paulo, né? Um castigo bem típico, aquele que diziam palavras de blasfêmia, né? E Paulo, ele responde, ele reage de uma forma, poderíamos dizer assim, agressiva. No versículo 3, na parte A. Então, lhe disse Paulo, assim que ele leva, o tapa na sua boca, então disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada, Então ele fala desta forma para o sumo sacerdote Ananias. Parede branqueada aqui, não é? Essa palavra que esse apelido que ele chama ali o sumo sacerdote, remete-nos, irmãos, à palavra de Jesus, lá em Mateus capítulo 23, e o versículo 27 e o versículo 28, quando ele está tratando justamente da corrupção, da hipocrisia, da injustiça que havia ali, entre os fariseus, os escribas, ali nos sumos sacerdotes da época. Então ele os compara com um sepulcro caiado. Vocês lembram disso? Um sepulcro que era pintado por fora, era belo por fora, mas era imundo por dentro. Os túmulos, eles eram frequentemente pintados de branco para fazê-los mais visíveis, E até manter um certo adorno nesses túmulos, Paulo, dando esse apelido, ao sumo sacerdote, parede branqueada, ele estava revelando saber que se tratava de um oficial corrupto. Mas a razão da agressividade ali em Paulo não estava numa raiva ou numa ira, e sim na injustiça ali presente. O versículo 3, na parte B, ele diz, tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me. Ou seja, você bateu em mim antes de eu ser julgado, de eu ser ouvido. Isso é contra a lei. Curioso, irmãos, é que Paulo ele é chamado a atenção ali de imediato
por ter tratado assim o sumo sacerdote de Deus, né? Ao que Paulo respondeu no versículo 5. Ele diz, olha, eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, né? E aí ele fala, é mais uma referência a uma palavra de Cristo, né? Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Muitos entendem, irmãos, que Paulo aqui estivesse falando com ironia, né? Já que seria quase que impossível que Paulo, né, com o conhecimento que ele tinha, que ele não conhecesse, claro, o sumo sacerdote. E a partir de então, ele tendo exposto ali um ato de injustiça contra si mesmo, ele consegue então um pouco de atenção. E ele então discorre ali em ideias lógicas no versículo 6, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outras de fariseus, então ele falou, né, ele exclamou, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, eu sou julgado. Aqui, irmãos, Paulo ele foi assim muito inteligente, muito sagaz, né? E que resultado ele conseguiu com isso? O versículo 7. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus, que ali estavam presentes, e os saduceus, e a multidão que os ouvia dividiu, né? Se dividiu. E por que isso, irmãos? O versículo 8. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, não acreditavam nessas coisas, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas, né? E Paulo ali declarou, eu sou fariseu e eu tenho que ser julgado mediante essa lei, né? A lei do farisaísmo. E isso então concorreu a duas consequências ali, né? Naquele momento, diante desta palavra de Paulo. Primeiro, lançou uma dúvida no seu julgamento, né, no julgamento do próprio apóstolo, e também sobre a sua crença, naquilo que ele acreditava. Ele acabou semeando ali uma dúvida. Versículo 9. Houve, pois, grande vozearia, né, um grande barulho ali, todos falando, né, naquele ambiente, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, né, que no caso Paulo também era fariseu, eles contendiam dizendo, não achamos neste homem mal algum. E será, eles lançam a dúvida, que algum espírito ou anjo não lhe tenha ali falado, né? Falado por meio dele, falado com ele. Né? Então ele lança essa dúvida. E segundo, irmãos, uma outra consequência que trouxe ali da palavra de Paulo é, mais uma vez, uma intromissão do comandante responsável. O versículo 10. O mesmo comandante, né, que havia levado Paulo até o Sinédrio, está escrito que tomando vulto ali a celeuma, né, ou seja, aumentando ainda mais a problemática, a discussão, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles. Ele mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza, né? E voltando ali à fortaleza, irmãos, nós poderíamos aqui concluir que volta-se, né, a estaca zero, né, novamente, né? Paulo, ele realmente não estava conseguindo desenvolver, né? Então, cada palavra, cada defesa que Paulo lançava acerca de si mesmo ou do que ele pensava, ou não deixavam ele falar, ou ele não concluía seus pensamentos, ou então, como agora mesmo, né, quase que ele, mais uma vez, é morto ali, não é? De forma rápida e até trágica, né? Então, é como se Paulo não estivesse conseguindo desenvolver, né? Então, agora o próximo bloco, Atos capítulo 23, do versículo 12 até o versículo de número 25, que tem por título A Cilada dos Judeus. Aqui nesse bloco, irmãos, basicamente, nós iremos testemunhar uma tentativa de cilada, né, contra o apóstolo Paulo, né? Se Paulo, por um lado, estava se sentindo meio desorientado e até mesmo, como nós veremos, irmãos, até mesmo com medo, né, daquela situação, os seus perseguidores, né, os judeus que estavam perseguindo, também estavam da mesma forma, inclusive já se decidindo por medidas extremas e desesperadas.
diz o texto que eles se reúnem e sob anátema, ou seja, sob juramento, digamos assim, de maldição, né? Tipo assim, se eu não fizer determinada coisa, que eu morra, sabe? Então, mais ou menos por aí. Então, sob anátema, sob maldição, né? Eles juraram que não comeriam nada, nem beberiam, até que matassem a Paulo. Veja só como eles estavam ali imbuídos, né, do desejo de realmente dar cabo da vida de Paulo. E isso nós vamos ver aqui no versículo de número 12, né? Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. E o texto ainda revela que eram mais de 40 homens. Mais de 40 homens fizeram esse juramento, isso no versículo 13. E estes solicitam aos principais sacerdotes e anciãos que peçam ao comandante, que estava com Paulo, peçam a ele para que ele traga a Paulo, Paulo seja trazido mais uma vez ali diante do Sinédrio para ser interrogado. E aí eles declaram, no versículo 15, na parte B, e nós, antes que ele chegue, antes que Paulo chegue ao Sinédrio, estaremos prontos para assassiná-lo. Então era de fato uma armadilha, era uma cilada contra a vida de Paulo, e mais de 40 homens estavam prontos para dar a própria vida, para tirar a vida do apóstolo. Então, irmãos, aqui nesse momento, nós somos apresentados, ainda que de uma forma muito rápida, a um personagem surpreendente. Não surpreendente por si mesmo, mas é porque nos surpreende no meio da história, ali da vida de Paulo. O versículo 16 diz que mais o filho da irmã de Paulo, ou seja, o seu sobrinho, tendo ouvido a trama, ele soube ali do plano para tirar a vida de Paulo, ele foi, entrou na fortaleza e tudo avisou a Paulo. Há quem diga, irmãos, que esse sobrinho de Paulo se tratava de um homem poderoso, afinal de contas. Primeiro, ele ouviu ali da trama, então talvez, alguns acreditam, ele fosse membro do próprio Sinédrio, então ele ouviu ali toda a trama, todo o plano contra a vida do seu tio, contra a vida de Paulo. Ele conseguiu entrar na fortaleza, então era um homem poderoso, e não só isso, ele conseguiu ali ir falar com Paulo. Então era um homem que tinha influência. A questão aqui, irmãos, é que era um sobrinho de Paulo. Era alguém que fazia parte da família de Paulo. Não sabemos muito sobre os parentes de Paulo, até gostaríamos de saber, irmãos, de conhecer um pouco mais sobre a família de Paulo, mas o fato mesmo é que Paulo tinha uma família. Sabe, o apóstolo Paulo, ele tinha uma família, ele tinha uma vida, sabe, não difere muito da nossa própria existência. Às vezes nós não nos lembramos disso, que esses homens descritos aqui na palavra de Deus eram homens como nós somos, irmãos. E que muitos deles apenas se davam mais ali à vontade de Deus, à obediência do Senhor, mas que eram homens, que tinham família, que tinham parentela. Então, Paulo, o apóstolo que estava preso, não era um homem solto no mundo, sabe, que não tinha os seus apegos, que não tinha os seus amores, que não tinha a sua família. Não! Ele tinha também o que perder, ele tinha também um lar, ele tinha também uma casa, ele tinha uma família, ele tinha uma história. Paulo, então, logo após ouvir ali do seu sobrinho toda a trama contra ele, mais uma vez eu quero aqui ratificar, irmãos, nesse momento Paulo ele não diz ao seu sobrinho, não, mas deixe quieto, eu vim aqui para isso mesmo, o Espírito Santo me revelou, então eu vim para ser perseguido, até mesmo para ser morto. Ele não se entrega a isso, mas Paulo, ele pede a um dos centuriões, que certamente estava ali, naquela situação, que levem ali o rapaz, o seu sobrinho, até o comandante. E o comandante, quando ele toma conhecimento ali do plano contra Paulo, o comandante, ele despede o rapaz, e ainda lhe pede para que ele não conte mais nada a ninguém sobre isso. E o comandante, então, ele toma a seguinte decisão, do versículo 23
até o versículo de número 25. Está escrito: chamando 2 centuriões, ele ordenou: tende de prontidão, desde a hora terceira da noite, ou seja, às 21 horas, né, era 9 horas da noite, então toma de prontidão 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos. E aí, em Atos, capítulo 23, versículo 26 até o versículo 30, nós temos a carta de Cláudio a Félix. E aqui, irmãos, nós vamos ler, então, esta carta na íntegra, né? Então, ele envia esta carta para o governador ali em Cesareia, alguém que estava acima dele. Então, está escrito: Cláudio Lícias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Nós sabemos que foi quase, né, irmãos? Quase. Querendo certificar-me do motivo porque o acusavam, filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. Então, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele, saúde. Então, por meio desta carta, o comandante, primeiro, ele resguarda a Paulo, né? Ele protege a Paulo. Segundo, ele envia Paulo com total segurança, um verdadeiro regimento armado, né? Ali acompanha Paulo até Cesareia. E em terceiro lugar, ele põe toda a culpa sobre os judeus. Nessa carta, ele deixa bem claro que a culpa seria dos acusadores e não sobre Paulo. Inclusive, ele até tece ali a sua opinião de que não haveria nenhum motivo para Paulo sequer estar preso, quem dirá ser morto. E de forma sobrenatural, irmãos, aqui abrindo um parênteses, Deus estava movendo, né, todo o caminho de Paulo até a cidade de Roma. Nós veremos mais adiante que esse era o alvo, né? Esse era o objetivo. Deus queria que Paulo chegasse até Roma, fechando aqui o parênteses. E aí, Atos, capítulo 23, versículo 31 até o versículo de número 35, que é quando Paulo, né, ele chega ali no pretório de Herodes, né? O pretório de Herodes. O pretório era a tenda ou o castelo, era a residência, né, digamos assim, do governador, do comandante sobre todas as tropas, né, ali daquela região, daquele local. Era um homem muito poderoso. Quando Paulo chega diante do governador, ali em Cesareia, diante de Félix, e sendo entregue ali a carta do comandante ao governador, o versículo 34 e 35 diz que, lida a carta, perguntou o governador de que província ele era, né? De que província era Paulo. E ele, quando soube que era da Cilícia, ele disse a Paulo: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E ele mandou então que ele fosse detido no pretório de Herodes. E aí, irmãos, nós veremos a sequência a partir do capítulo 24 na próxima semana. Mas aqui, irmãos, hoje, à primeira vista, né, diante aqui do capítulo 23 e esses últimos acontecimentos, à primeira vista, parece-nos que Paulo ele está totalmente perdido ali, né, e sem objetivo, né? Como que desnorteado e, digamos assim, totalmente sem sentido, né? Sendo jogado de um lado ao outro e passando por momentos de tensão e também de grande perigo, mesclado ali por momentos de clareza de ideias. Ele tinha isso, né? Esses momentos de clareza de ideias e também saídas mirabolantes, né?
que foram palavras que Paulo disse ali, que tipo, sabe, foi de uma inteligência, de uma sagacidade que fez com que ele se livrasse, digamos, de um julgamento injusto, né? Até mesmo da própria morte. É quase como se o acaso ali estivesse sendo a máxima na vida do apóstolo Paulo. Como se o acaso fosse algo, digamos assim, pertinente à sua própria existência. Numa situação como essa, irmãos, normalmente, qualquer um se sentiria perdido, confuso, inseguro e com muito medo, irmãos, com muito medo. E assim, parece, o foi com Paulo também. E é aí, irmãos, que vem, então, o texto central do nosso estudo de hoje, né? Aqui do capítulo de número 23, quando Paulo, mais uma vez, ele é levado para a fortaleza do comandante em Jerusalém, logo após ele passar ali pelo Sinédrio, né? Então ele é levado mais uma vez para a fortaleza, ele volta à estaca zero. Então é descrito, irmãos, que o próprio Jesus lhe traz conforto, força e direção. Isso em Atos, capítulo 23 e o versículo 11, que esse único versículo é um único bloco também, que na minha Bíblia aqui tem por título O Senhor aparece a Paulo. Nesse momento, poderíamos concluir, irmãos, esse momento de incertezas e medos, podemos concluir que Jesus ele se manifesta ao apóstolo, né, nesse momento de incertezas e medos. E diz o versículo 11, que na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse. E qual é a primeira palavra que Jesus diz a Paulo, quando ele está na fortaleza? Coragem. Olha só, coragem. Né? Se o Senhor precisa dizer coragem para Paulo, é porque talvez estivesse lhe faltando essa coragem. Né? Então o medo estivesse ali tentando dominá-lo. Coragem. Aí ele completa. Pois do modo, porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Jesus estava dizendo que era assim mesmo que deveria acontecer. Jesus estava dizendo que tudo estava saindo de acordo com os conformes, como ele mesmo planejara. Jesus estava dizendo que Paulo, até ali, agira assim corretamente. Tudo estava nos conformes e assim ele deveria também se portar em Roma. Esse era o objetivo. Embora parecesse perdido, desnorteado, sem sentido, Jesus estava dizendo que estava no controle de todas as coisas. Então, irmãos, aqui algumas aplicações para a nossa vida, algumas lições para a Igreja do Senhor Jesus. Primeira delas, há momentos de desnorteio. Sim, irmãos, nessa vida que nós vivemos, há momentos de desnorteio. Quem nunca, não é? Até, como nós vimos, o grande apóstolo Paulo passou por isso. Segunda aplicação, há momentos de medo. Quem nunca, não é, irmãos? Até, como nós vimos aqui, o grande apóstolo Paulo também sentiu medo. Terceira lição, há momentos de dúvidas. Quem nunca? Até mesmo o grande apóstolo Paulo. A quarta lição, haverá momentos de conforto, força e direção, como foi também para o apóstolo Paulo. Como foi para ele, será para nós também. A nossa caminhada pode, até mesmo, irmãos, estar sendo dolorosa, desnorteante. À primeira vista, sem sentido. O medo, ele vem mesmo. A coragem se esvai. Perde-se o sentido, perde-se o foco. Podemos ainda nem ser retirados do cárcere, como Paulo, mas nele, dentro do cárcere, dentro do problema, dentro da luta, dentro da enfermidade, ali, no olho do furacão, que pode ser na sua sala, que pode ser no seu quarto, ao pé da sua cama, banhando-se em lágrimas, o Senhor vem. E Ele se põe do nosso lado
e ele nos diz: coragem. Coragem. Como foi com o apóstolo Paulo? Não foi um sonho, não foi uma visão. O texto diz que na noite seguinte, o Senhor pondo-se do lado dele. Irmãos, literal. O Senhor também se põe do nosso lado e diz: coragem. Pode ainda não ser a solução que esperas, a cura que desejas, o emprego que tanto precisas, o retorno do filho ou da filha que tanto amas, mas é sim uma injeção de ânimo, fortalecimento e graça que vem dos lábios do nosso Deus, já revelado em sua palavra. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E da mesma forma que ele deu sentido a Paulo, quanto a Roma, ele semeou este objetivo, ele revelou este objetivo a Paulo, ele nos dará sentido aqui também, irmãos. Ele mostrará o caminho a seguir e o alvo a se alcançar. Coragem. Amém? Que Deus pois nos abençoe, irmãos, e aplique em nós a sua sagrada Escritura. Aplique no nosso coração, trazendo edificação e consolo para a nossa alma. E que em meio ao cárcere, em meio à dor, à luta, às perdas, em meio à enfermidade, em meio à pandemia, coragem. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta parcela da Tua palavra, Deus. E que em Cristo Jesus, Senhor, essa vivência de Paulo, esta história de Paulo, possa trazer edificação, conforto e consolo para a Tua igreja, Pai. Que nós sejamos revestidos, sim, desta coragem que vem de Ti, do Teu Espírito Santo, Pai. Clamamos sempre para que Tu nos ajudes, Senhor. Mas te pedimos, ó Espírito Santo de Deus que habita em nós, para que nos revistas de coragem e que em todo tempo Teu nome seja glorificado, quer seja no monte, quer seja no vale, Senhor. Em todo tempo creiamos em Ti e glorifiquemos a Ti, no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, e coragem.